Fala pessoas, tudo tranquilo? Espero que sim. Então, o vídeo é: entenda por que Jesus Cristo chamou os escribas e fariseus de hipócritas em sua época. Muitas vezes a gente fala de fariseus e mestres da lei, escribas, e comumente nos nossos tempos atuais todo mundo pensa que é os nossos operadores do direito, os religiosos, os pastores, os padres, os líderes das igrejas, se ficam ofendidos porque acha que fariseu enquadra todo mundo, né? Então, a partir de agora você vai entender que não é todo mundo que entra nessa lista. E isso é uma revelação do Senhor. E ajuda a clarear, né? Porque é como o Senhor falou na Bíblia: meu povo perece por falta de conhecimento. Então eu vou passar uma informação interessante para vocês, vinda do Espírito Santo. Espero que agradeçam e se sintam abençoados. Se não, vida que segue é mais uma revelação do Senhor, tá bom? Porque na Bíblia aparece 365 vezes: não tenha medo. Eu venho tendo muito medo, né? A gente olha a dimensão do que está ao nosso redor, a gente, como humano, a gente se sente pequeno, se sente com medo. Mas o Senhor vem me dizendo: não tenha medo, então eu não vou ter medo. E se eu tiver medo, eu vou com medo mesmo, porque o Senhor está comigo. Você vai entender? Então vamos lá. Mateus capítulo 23, versículo 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ou seja, os mestres da lei daquela época, os fariseus, eles tinham conhecimento, né, para entrar no reino dos céus, a chave. E qual é a chave? Eu falei aqui: amor, perdão, obediência e aceitar o Senhor, o Filho de Deus, o Messias, como seu único e suficiente Salvador, né? E Jesus estava lá. E eles estavam perseguindo Jesus. Por quê? Eles estavam seguindo a lei. Eles são irredutíveis. Eles proclamavam a lei, mas não tinham. Sabiam que era importante o amor e a misericórdia, o amor, a misericórdia e o perdão. Sabe que é importante esses três pilares para poder entrar no reino dos céus, mas eles não entravam. Como assim, Adelmar? Eles têm a lei, eles queriam aplicar a lei de todo jeito, eles não davam um passo para trás. Ele vendo a situação da pessoa, mas a lei é essa e acabou-se, né? Mas o próprio Senhor Jesus Cristo falou, né, que nenhum J, nem a menor letra do alfabeto hebraico vai ser tirada da lei até que tudo seja cumprido. Então a lei é para ser cumprida. Mas o que é que ele fez com aquela mulher adúltera? A perdoou. Porque ele viu que ela precisava de amor e perdão. E ela ia aceitar o perdão. E ele fala: vá e não peques mais. Ele deu essa chance a ela se voltar para Deus, sair da vida que ela tinha para poder recomeçar. E isso os fariseus não fazem. Eles sabem do amor e do perdão e a misericórdia como três pilares muito importantes para se entrar no reino dos céus. Só que eles não entram, eles não dão chance. Por isso que aqui em Mateus 23:13 ele fala: e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. É comum pessoas que começam a entender a palavra de Deus, né, de ter bons sentimentos, boas atitudes, né, boa vontade, e de repente chega alguém que é seu superior, né, na palavra de Deus, e fala: não é bem assim, veja, vá com calma, cuidado. Não, não é bem assim, gente. Naquela época, o pupilo dos fariseus, né, vamos dizer assim, os membros da igreja, naquela época era a sinagoga,
começavam a ter esse sentimento, só que os fariseus cortavam, julgava. Por que você acha essa questão de estar julgando toda hora? Você acha isso interessante? Quantos filhos de Deus eu não conheço que deixou de ir para a igreja porque estava cansado de tanto julgamento? Jesus Cristo fala: aquele que julgas será julgado, da mesma forma que julgou e ainda mais. Mas quando Jesus Cristo julgava, os fariseus falaram: mas você está julgando, mas o meu julgamento é justo porque eu não faço a minha própria vontade. Eu faço a vontade daquele que me enviou, ele faz a vontade de Deus. Então não tenho isso que eu estou falando como um julgamento meu, mas eu estou fazendo a vontade de Deus, de expor, de esclarecer, né, o porquê que os fariseus foram chamados de hipócritas. E eu acredito que vocês já tenham entendido o que eu quis dizer aqui, né? Então, assim, para resumir, para finalizar o vídeo, eles tinham o conhecimento da lei, sabiam da necessidade, sabiam muito bem, principalmente os rabinos, né, mestres da lei judaicas, muito inteligentes, muito preparados, tanto, principalmente na palavra, na lei. Eles sabiam que é importante o amor, o perdão e a misericórdia. Sabe muito bem que é muito importante. Então eles tendo esse conhecimento, mas eles eram intransigentes. Eles não davam uma exceção, porque a vida, o amor, o perdão, a misericórdia é mais importante do que qualquer coisa. Principalmente na questão de salvar uma alma. Estão falando de almas, é salvar almas. E eu não falo de milhões de almas, não. Apenas, se for apenas uma, é muita coisa, Não é pouca, não. Tá certo? Então eles eram intransigentes, eles queriam aplicar a lei de todo jeito, só faziam julgar. Vejam lá o exemplo da vida de Jesus Cristo com os fariseus perseguindo Jesus. Porque Jesus fazia o que eles não faziam, que era amar, perdoar e ter misericórdia. E salvar aquela alma, salvar a pessoa que estava precisando de uma luz, de uma mão, de mais uma chance. E você vê que eles julgavam, eles perseguiam, eles acusavam, falavam mentiras, chamavam até Jesus do que ele não era, como Deus Zebu, chefe dos demônios, tinham inveja dele, porque ele curava, porque ele fazia milagres, porque ele ressuscitava pessoas, porque as multidões o seguiam, porque todo mundo queria ouvir o que ele falava. Tinha muita inveja dele. Então foi por isso que Jesus Cristo falou que os escribas dos fariseus daquela época eram hipócritas, porque sabiam da verdade, que é a verdade, o amor, o perdão e a misericórdia, né? A verdade para entrar no reino dos céus, mas não entrava. E quem tinha esse sentimento começava a entender, eles ofuscavam, eles não deixavam entrar, eles confundiam. Acho que agora eu fechei o pensamento, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, se inscreve no canal, aperte o sininho e serve como reflexão para mim, sempre, para mim também, tá sempre orando e vigiando, porque eu sou humano, sou de carne, tenho um ego, né? Então a gente tem que estar sempre orando para poder não se desviar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E mais serve como reflexão para todo mundo, para os líderes religiosos de todo o planeta, de todas as religiões e até da religião cristã principalmente, de todas as denominações, serve como uma reflexão, tá? O amor, o perdão e a misericórdia. Essa é a chave, tá bom? Aquele abraço, fique com Deus e se o vídeo ficou bom, se ajudou, compartilha. Ok? Tchau, tchau.